curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros da UMPEB. Amém? UMPEB, União dos Pastores Evangélicos do Brasil, fundada em 1981 pelo amado e saudoso bispo Sebastião Justino da Rocha. Hoje o presidente da UMPEB é o bispo Eliel Justino, filho do amado bispo, né, já falecido. E eu estou na UMPEB desde 1987. Amém? Né, do Ministério Batista para a UMPEB. E graças a Deus nós estamos aqui, né, fazendo a obra e muito feliz. Bem, vamos lá falar sobre a teoria da criação do universo, né? A criação do universo segundo Deus e segundo a ciência, a forma criacionista e bíblica e até a teoria, né, científica do Big Bang. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. E você vai me perguntar, por que isso, pastor? É porque o apóstolo Pedro disse que nós temos que aprender, temos que estar a ponto de explicar para qualquer um a razão da nossa fé. E se eu creio em Deus, e se a ciência duvida de Deus, eu tenho que provar para os cientistas que Deus existe, que Deus criou o universo. E nada foi feito sem Ele. Amém? Inclusive, Jesus diz isso no Evangelho de João, né? Que nada fora feito, né? Seria feito sem Ele. Bem, vamos lá. A ciência traz a teoria, até nós, a teoria explica o mundo, né? A criação do universo, sob a teoria do Big Bang, né? Aquela explosão do ato primordial, que surgiu aquela teoria surgiu, inclusive, através da teoria, de outra teoria, a teoria da relatividade do físico Albert Einstein, ou Einstein, não é mesmo? Até 1850, por ali, as teorias eram todo deístas, todo mundo acreditava numa só versão, que Deus criou tudo que existe. Agora, a partir de 1850, a ciência, né, avançou e os homens começaram a inventar moda, não é mesmo? Gastando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para inventar alguma coisa que, na verdade, não teria tanta necessidade assim. Glória a Deus, o próprio Deus ia colocando as coisas em ordem. Mas os homens inventaram de passar na frente de Deus. Alguns cientistas aceitam, alguns não aceitam, mas nós temos a nossa versão. Deus é o Criador de tudo. Amém? Então, vamos lá. A teoria do Big Bang ele surgiu através da teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Lá pelo século XIX. Né? Então, início do século XX, final do século XIX. Então, nos estudos do astrônomo Edwin Hubble e Milton Mason, né? Também nessa época, né? Por idos lá de 1850 por aí, a teoria do Big Bang foi anunciada, né? Formou-se aquela ideia do Big Bang, que o mundo tinha vindo de uma explosão, né? E essa teoria foi anunciada tão somente em 1948 pelo cientista George Kemmel e o padre astrônomo, né, que nós conhecemos bem, George Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos, mais expressivamente 13 bilhões e 700 milhões de anos. Essa é a teoria da criação do universo, não da Terra, viu? Por outro lado, a teoria criacionista bíblica, forjada na fé, na história do povo de Deus,
No testemunho de Jesus Cristo, seu próprio Filho, o próprio Filho de Deus, que disse que ele e o Pai criaram, né, tudo que existe, glória a Deus, e o testemunho dos pais da igreja, né, os grandes profetas, sacerdotes, reis e apóstolos, né, glória a Deus, fundamentado também nas evidências científicas, como a de Werner Keller, que escreveu aquele livro A Bíblia Tinha Razão, e a Bíblia tinha razão, né? Werner Keller, Scott Russell, né? Que também escreveu um livro muito importante, e Michael Keller, que fez aquele trabalho sobre a ciência de Deus, fechando de vez a ideia de que a ciência e a religião podem andar, né, de mãos dadas. Glória a Deus. Essas teorias, ela coaduna perfeitamente com a Bíblia Sagrada, decretando que os mundos foram criados pelas mãos de Deus. Tudo que existe não foi criado de coisas aparentes, né? Glória a Deus, o Aristóteles, Platão, Heródoto, viu? Que foram os grandes filósofos de antigamente, aceitava essa ideia que o homem era apenas o homem natural, terreno, era apenas a cópia do homem original, que era Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esses homens, Aristóteles, né? Platão, Heródoto, esse pessoal se fundamentava onde? Onde que eles buscavam informação? Na Bíblia. Eles buscavam informação nos escritos de Moisés, viu? Eles estudaram muito os escritos de Moisés. Então, eles também criam que havia um Deus, resumindo assim. Amém? Glória a Deus. Então, mas já na Idade Moderna, é o que eu falo para vocês, né? Já na Idade Moderna, nós temos um outro também que, apesar da sua de mais tarde descrer, ele escreveu o seguinte, o próprio Einstein escreveu que aceitava a ideia de Deus como criador do universo. Glória a Deus, não é mesmo? Então, o próprio Einstein, o famoso Einstein, disse isto. Então, esse estudo é para nós termos absoluta certeza que a nossa Bíblia, aleluia, que o nosso Deus está acima de todas as coisas, e sem ele nada que existe seria feito. Amém? Glória a Deus. Os físicos, né, Paul Ehrlich e Nick Tomasello, da Universidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, com a ajuda de informações coletadas pelo satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, chama ESA, né, a sigla é ESA, concluíram, vou falar agora do tamanho da Terra, né? Eles concluíram que para percorrer todo o universo se levaria 45,34 bilhões de anos-luz para percorrer toda a Terra. Veja como é grande o nosso Deus. O cientista diz que para percorrer esse universo levaria 45,34 bilhões de anos-luz. Você sabe quanto é um ano-luz? Ah, pastor, não precisa dessa epistemologia toda, não. Precisa, sim. Precisa, rapaz. Você é um cientista de Deus. Então, levava 45 bilhões,34 milhões, bilhões de ano-luz para percorrer o universo, né? Você sabe quanto é um ano-luz? Quanto representa um ano-luz? Ele equivale a aproximadamente 9 trilhões e meio, né? 9 trilhões e 500 milhões de quilômetros. Né? Então, diante disso, com toda certeza, é impossível, né, percorrer esse universo. Esse universo, né, não tem início e não tem fim, conforme diz muitos cientistas, inclusive Mário Novello, né, do Brasil, ele diz isso aí. Entendeu?
Então, 45, você levaria 45 bilhões, ponto 34 milhões de anos para percorrer esta Terra. Aliás, esse universo. Entre eles a Terra, é claro, né? Então tá. Esse é o tamanho do universo, né? Então vamos lá. Nosso sistema solar. O que é o sistema solar? O que Deus fez no início? De que é feito o universo? O nosso sistema solar, quer dizer, o nosso universo, aqui, o universo local, ele existe, aquilo que a gente pode ver, né? O universo visível, consiste de uma estrela média, que é o Sol, e os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, né? Você estudou isso lá na quinta série, né? Mas eu estou te ensinando outra vez. Plutão não é mais planeta, né? Antigamente era, mas ele foi reduzido porque ele era muito pequenininho. Inclui-se ainda nessa lista os satélites dos planetas, né? Os satélites dos planetas e mais 100 bilhões, né, de estrelas e numerosos cometas, asteroides e meteoroides, né, que circunda esse universo. Eu estou te falando isso para você saber como nosso Deus é grande. Existe um hino que diz que tens o universo guardado na palma da mão. Então, tens o universo guardado na palma da mão. Então, esse universo todo cabe nas mãos do Senhor. Então, veja como é grande o teu Deus, né? Quão grande é o meu Deus, né? E é grande mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, existem, né? De que é feito esses planetas, professor? Você vai ter que falar para alguém vai te perguntar, você vai ter que falar, seu pastor. Então, tá, tudo enjoado. Não, você vai ter que falar. Então é o seguinte, o que é feito isso? Né? Existem os planetas terrestres, né? Que são o Mercúrio, o Vênus e o Marte. A Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. Né? Esses planetas terrestres, que possuem uma superfície rochosa, como a superfície da Terra. Né? A fórmula é os silicatos Ni e Fe. É uma fórmula, viu? Você procura aí saber que você vai, se eu te explicar, você vai perder muito tempo aqui. Silicatos Ni e Fe. E os planetas jupiterianos, também existem os planetas jupiterianos formados por Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são planetas gigantes, se comparados à Terra, né? A natureza desses planetas, ela é gasosa. Gasosa. A fórmula desse planeta é H, o hidrogênio, H20, H2O, que é a água, o CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o gás metano, o NH3, que é o gás carbono, né? Essa é a composição que existe lá nos planetas jupiterianos, né? Os planetas gasosos, né? Jupiterianos, né? Não, os planetas terrestres, né? Glória a Deus. Então, nos planetas gasosos é outra coisa. Segundo a ciência, o universo teria nascido, né? Vamos falar aqui para você. Segundo a ciência, o universo teria nascido a partir do Big Bang. Na doutrina do Big Bang, né? E teria 13 bilhões e 700 bilhões de anos, né? Milhões de anos de idade. E que o diâmetro do horizonte cósmico, essa abóbada que a gente vê aí, a gente olha para um lado, vê o outro, parece que a Terra acabou. Isso se chama, né, horizonte cósmico ou universo visível. Ele teria um diâmetro de cerca de 28 bilhões de pérsecs, né? É uma medida. Então, esse 28 bilhões de pérsecs seria cerca de 92
bilhões de anos-luz, ou 920 sextilhões de quilômetros. Já pensou? 45 bilhões de anos-luz para percorrer isso tudo. Então vamos lá. Essa tese é comentada, inclusive é comentada pelo cientista, né, um cosmólogo brasileiro, né, o Mário Novello, que formulou a teoria do universo eterno. Amém? Quer dizer, o Mário Novello diz a teoria de Deus, né, que a Terra não tem início e não tem fim. Glória a Deus. Então, essa é muito aceita pelo cientista, porque ninguém achou o fim, aliás, ninguém achou o fim do universo ainda, não é Terra não. Ninguém achou o fim do universo. Então, o universo não tem início, não tem fim, porque Deus é eterno. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, mas para nós servos de Deus, o importante é que o grande Yahvé é o Criador do universo. E não é só os cristãos que defendem isso. Eu estou falando isso para vocês e citando esse cientista todo, essa baboseira que muita gente nem sabe quem é. Sabe para quê? Para você saber que não é só você, não. Não é só você que está assistindo essa aula que crê em Deus do jeito que você crê, não é só eu, não. Vários cientistas, renomados cientistas, aleluia, estão conosco nessa peleja. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Entre eles, meus irmãos, um cientista que eu já li muito e admiro muito, o cientista Scott Russell. Ele disse o seguinte, em seu livro O Colapso da Evolução, né, ele traduz a criação, a teoria da criação, como uma obra de um grande arquiteto, cuja sabedoria singular, ele diz, a criação é a obra de um grande arquiteto, cuja sabedoria é singular, quer dizer, não existe sabedoria igual. Amém? A sabedoria de Deus, né? Esse arquiteto é Deus. Deus nos relata, né, a respeito, o Scott Russell nos relata a respeito. Olha só o que ele diz de Deus. Um renomado cientista que escreveu tanta coisa e foi aceito aí pela ciência, prêmios e prêmios científicos, ele agora nos escreve: tão numerosas, entre aspas, tão numerosas combinações perfeitas e complexas de condições interrelacionadas e fatores essenciais às delicadas formas de vida. Sem sombra de dúvida, apontam para um projeto inteligente e significativo. Crer que um sistema de suporte à vida tão intrinsecamente planejado é o resultado de uma mudança, né? É algo absolutamente sem sentido. Certamente, um observador sincero, objetivo, não terá outro recurso senão concluir que o sistema Terra-Sol foi cuidadosamente e sabiamente desenhada por Deus para o homem. Glória a Deus. Olha aí o que o cientista fala. Scott Russell, né? Scott Russell, né? O colapso da evolução, está no livro dele, O Colapso da Evolução. Então, isso aí nos enche de orgulho, porque aí nós vamos saber que não é só os crentes que andam com essa Bíblia na mão, gritando que Deus fez tudo, que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus constrói, que Deus destrói. Não. Os cientistas também embarcaram nessa onda, e isto é maravilhoso para a obra de Deus. Amém? Vamos lá. O apóstolo Paulo arremata essa versão, arremata poderosamente sobre o poder de Deus na criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:20. O apóstolo Paulo diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis.
acima de tudo. Aleluias! Glória seja dado o nome do Senhor. Paulo ainda fala, né, no tratado, na carta dos Hebreus, ainda tem lá, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos foram formados criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Glória a Deus. Irmãos, os cientistas podem tentar outras versões, mas jamais vão chegar a uma conclusão que Deus não criou isso tudo aqui que nós estamos vivendo e que Ele não tem um plano para aquele que confia na sua palavra. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Então, quando os homens da Renascença, que é a idade moderna, né, saíram da Idade Média para a Idade Moderna, eles chamaram aquilo ali de renascença, aquela explosão, aquele ateísmo todo. Então, Deus o homem da Renascença, quando o homem da Renascença descobriu que a Terra era redonda, né, em vez de plana, que antigamente pensava que a Terra era todinha plana. Depois que descobriu, né, através de Galilei, descobriram que a Terra era redonda, né? Isso dá na quinta série, você sabe. Então, muitos deixaram de acreditar em Deus. Isso porque não examinavam as Escrituras. Olha só, em Isaías, o homem da Renascença, isso foi em 1460, 1500, eles descobriu que a Terra era redonda, 1500 e pouco ali, descobriu que a Terra era redonda. Ah, tá, tudo bom, certo? Então foi uma polêmica danada, muitos abandonaram o evangelho, muitos desertaram, né? Porque achavam que a Bíblia estava mentindo, mas porque não examinaram bem a Escritura. Porque lá no livro de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, né? Isaías foi revelado e escreveu claramente que a Terra é um círculo, né? Você vê que coisa maravilhosa? 700 anos antes de Cristo, os homens levaram tanto tempo para descobrir, e 700 anos antes de Cristo, Isaías já sabia que a terra era redonda. Olha só o que Deus disse para ele, lá no capítulo 40, no verso 22. Diz o seguinte, aspas, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos, pequenininho, né? É ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, quão grande é o nosso Deus. Aleluias! Ele nos olha como pequenos gafanhotos, aleluia, lá de cima. Glória a Deus. Ele desenrola a terra. Aleluia, a terra para ele é como um manto que ele enrola e desenrola a hora que ele quiser. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, irmãos, aquilo que os homens levaram 1500 anos para descobrir depois de Cristo, Deus tinha falado lá para Isaías, né? Isaías já sabia, os servos de Deus já sabem. Então é igual agora, os homens estão, meu Deus, o que eu vou fazer, eu vou fazer? Quem lê a Bíblia já sabe por que está acontecendo o Covid-19 e o que vai acontecer depois dele. É a volta de Jesus, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, volta de Jesus, milênio, né? Nós já sabemos. Então, os homens não creem nessas verdades, né? Então Isaías diz, né, continua lá no verso 40, 26 a 28, Isaías diz o seguinte, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama e a todas pelo seu nome, porque da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia diz, né, que ele sabe de todas as coisas. Ele está em todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é maravilhoso. Glória a Deus, né? Ele tem o universo contido na palma da sua mão.
Glória a Deus. Então, nós temos que crer nessa verdade, que Deus realmente criou terra, céu, mar, criou o universo todo, e esse universo sem fim é tudo obra dele. Amém? Ele diz o seguinte: porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó rei, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabe, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento? Aleluia! O Senhor, o Criador dos fins da terra. Aleluia! Então, aleluia, o Criador do céu e da terra. Né? Enquanto os homens estão procurando, aqueles que lê a Bíblia, aquele irmãozinho que está lá na roça capinando, e no intervalo do almoço, né, vai, né, ler sua Bíblia, ele já sabe aquilo que os cientistas estão procurando saber até hoje. Glória seja dada o nome do Senhor. Então vamos lá, glória a Jesus. Às vezes o homem, em seu orgulho, né, adquire um pequeno conhecimento e se julga sábio, o bastante para refutar a existência de Deus. Mas como o expressa o salmista, né, no Salmo 139, né, às vezes a pessoa, né, procura, pensa que é sábio demais para ser crente, mas veja bem, o que diz o Salmo 139? Né? Para onde me irei, Davi disse o seguinte, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, se eu subir ao céu, tu estará. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estará. Se tomar as asas da alva e habitar na profundeza do mar, Deus ali estará. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então significa que Deus criou tudo, Deus está em tudo e não existe para onde fugir. O universo é desse tamanho que eu falei. Glória a Deus, 45 bilhões de anos-luz para caminhar nele, mas acontece que ele foi feito por Deus. Não há, porque hoje em dia as pessoas estão duvidando, né? Sobretudo aí um partido que se chama comunismo, né? Glória a Deus, né? Eles realmente descreem da existência de Deus, os seguidores de Marx, né? De Lenin e de Trotsky, muitos outros, né? Eles refogem-se da existência de Deus, negam a existência de Deus. Mas acontece, irmãos, que Deus não é o ópio do povo, Deus é o consolo do povo, Deus é tudo para o povo, Deus é o socorro do povo. Glória a Deus, e Deus está aqui neste momento operando maravilhas em nosso meio, e há de fazer na sua que está assistindo essa aula aí. Covid não, vamos lá, levanta a cabeça. Apesar, aliás, a pastora Rogéria está com Covid, né? Mas nós estamos orando e ela vai sarar. Glória a Deus. Apesar de sua complexidade, a ciência, aos poucos, se convence na existência de uma mente infinitamente sobre-humana, acima, né? A ciência vai se convencendo que existe um designer mestre chamado de Eu Sou o que Sou. E ri, e xi, é rei. Aleluia, e rã. Na dúvida, sem dúvida, esse Deus é o Deus Yahvé. É o Deus, né? É o Deus que nós cultuamos, é o Deus que a Bíblia fala. Glória seja dado o nome do Senhor. É o Deus eterno, o Deus que tem o universo na palma das suas mãos. Aleluias! Então, ele, em companhia de Jesus, ele fez esse mundo. Lá em João 1, de 1 a 4, vocês podem ver que ali, o próprio Jesus, que é Filho de Deus, ele disse que sem ele, né, nada do que se fez faria.
Glória seja dado o nome do Senhor. Então a gente está explicando o universo. Ontem nós explicamos Deus. Hoje nós estamos explicando a criação de Deus, não é mesmo? Então, assim, né? Depois disso tudo, a gente não desacredita, veja bem, assim como Michael Keller, nós não desacreditamos da ciência, desde que a ciência não desacredite do nosso Deus. Sabia quem falou essa frase foi o Michael Keller? Né? Eu não desacredito, nós cristãos, não desacreditamos, né, da ciência, desde que a ciência também não desacredite do nosso Deus. Aleluias! Podem viver perfeitamente em harmonia ciência e religião. Religião cristã, não é mesmo? Porque o cristão veio, né, do judeu, do hebraico, né, do hebreu. Então, nós, quando dizemos cristão, dizemos todos aqueles que acreditam em Deus, em Jesus. Amém? Michael Keller ganhou o primeiro prêmio cientista no ano de 2009 nos Estados Unidos, né, na Fundação Templeton, provando a existência de Deus como criador de todas as coisas, não é mesmo? Então, quando forem mexer com você, dizendo que Deus não existe, que isso, aquilo, outro, você vai dizer, olha, Michael Keller, ele ganhou o primeiro prêmio, o cientista Michael Keller, o bispo polonês Michael Keller, ganhou o primeiro prêmio cientista provando a existência de Deus. Então, cientificamente, epistemologicamente, a existência de Deus já foi provada. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, resumindo aqui, né, ainda que o universo exista, é a resposta que você vai dar, né? Ainda que o universo exista há bilhões de anos e tenha se desenvolvido conforme a visão científica que os cientistas falam que veio, nossa confissão de fé e prática, não é mesmo? Estará sempre em Hebreus 11:3. Nós acreditamos que, né, isso nos leva a crer que o universo, sobretudo a Terra, foi feito cuidadosamente pelas mãos de Yahvé. Aleluia! Yahvé é rei, Shi é rei. Glória seja dado o nome do Senhor. Né? E assim, é assim que crê o povo de Deus. Não é? Ainda que os cientistas estejam certos, eles estarão apenas descobrindo o que está aqui dentro da Bíblia, que Deus que fez. Amém? Que nenhuma mente humana, ninguém poderia fazer o que Deus fez. Amém? Ninguém poderia fazer uma pessoa como a gente, né? Bonitinho assim, né? Se não fosse Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então está provado, aqui nós estamos falando sobre a criação do universo. Ontem falamos sobre a criação do homem, sobre Deus. Hoje estamos falando sobre o universo. Amém? Sobre o universo. E nós acreditamos que está provado na sua mente, né? Para que você possa transmitir para frente que foi Deus, ter confiança de falar, foi Deus que fez. Aí aquele grande cientista chega para você, mas tal. Aí você tem todos os fundamentos, né? Inclusive eu vou falar aqui algumas frases, né? Ditas por filósofos, né? Cientistas, que vão te deixar mais confiante. Olha só. Aristóteles, lá pelo ano 600 a.C., sabe o que Aristóteles falou? O grande Aristóteles. Ele falou o seguinte: nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Olha só o que Aristóteles falou. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Aleluias! Glória a Deus, aleluias. Lá por volta por volta de
1560 por aí, 1500, não, lá para o ano 1600 por aí, o fundador do método científico moderno, os métodos que o cientista usa hoje, Francis Bacon, sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte, grava aí: um pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento na filosofia reaproxima a mente humana da religião ou de Deus, certo? E o que ele queria dizer com isso? Que se eu me aprofundar a descobrir coisa por coisa, né? Se eu me aprofundar a filosofar, a encarar cada coisa, cada detalhe, eu vou ver que tudo nesse mundo foi feito por Deus. Amém? Assim pensava Francis Bacon, né? Famosíssimo, né? Cientista e filósofo, né? E René Descartes foi um dos maiores filósofos, foi um dos maiores cientistas também da Idade Moderna, né? Então, René Descartes, aquele que a gente estudou lá no colégio, lá na sexta série, eu dei muita aula no primário, né? Para a pessoa da sexta série. Então, veja bem, né? René Descartes falou o seguinte a respeito da criação do mundo: nosso pensamento pode ser imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um Deus perfeito. Amém? O nosso pensamento pode ser perfeito, né? Pode ser imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um Deus perfeito. Aleluias! Glória a Deus! Imagina um cérebro com 100 bilhões de células ser sido feito por mão de homem, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais acima, Galileu Galilei. Vamos ver o que Galileu Galilei falou. Galileu Galilei disse o seguinte: não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-lo. Então ele disse que Deus fez o homem, deu inteligência para o homem, deu razão para o homem e deu bom senso para o homem. Isso significa livre-arbítrio, né? Inteligência, livre-arbítrio, né? Ele disse que Deus, ele não acreditava que Deus estava proibindo ele de usar aquilo. Glória a Deus, quando ele descobriu que a terra era redonda, todo mundo, os padres, né, em cima dele, aquele tempo não tinha, já tinha a Inquisição em cima dele, queria matar o homem, mas ele disse: eu não acredito, né, não consigo acreditar que o mesmo Deus que me deu inteligência, razão, bom senso, conhecimento, eu não acredito que esse mesmo Deus me proíba de usar isso aí. Você entendeu? A defesa dele perante, né, os inquisidores. Né? Nós temos mais outras frases aqui, olha só que legal. Veja bem, o matemático Blaise Pascal, em 1650, por aí, ele fez essa frase. Ele disse: fogo de Deus. Olha, ele era matemático. E hoje em dia você chega nessas faculdades aí, né? Se falar em Deus, está procurando briga. É bem capaz de se expulsar do colégio, né? Tem faculdades aí, universidades que são assim. Mas veja bem, esse camarada não tinha nada a ver com humanas, ele era matemático, não é? O Blaise Pascal. E ele disse o seguinte: fogo de Abraão, fogo de Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não dos filósofos, dos sábios. Fogo de Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não dos filósofos e dos sábios, né? Deus de Jesus Cristo, que eu nunca mais me separe dele. Ele disse: Deus de Jesus Cristo, que eu nunca mais me separe de você. Essa frase veio de Blaise Pascal. Aleluias! Ele não veio de uma pessoa qualquer, veio do matemático, que normalmente não acredita em Deus. Ele disse: Deus de Abraão, se houver fogo, seja fogo de Deus. Fogo de Deus de Abraão, fogo de Deus de Abraão, de Jacó, de Isaque, de Jacó, e não dos filósofos. Deus Jesus Cristo, que eu nunca mais me separe de ti.
Glória a Deus. Blaise Pascal. Viu? E no século XIX, aí surgiu a teoria da relatividade, né? Aquele velho discurso da indivisibilidade do átomo, lá de Anaximenes, ele voltou agora no século XIX, isso foi muitos anos, 600 anos antes de Cristo, né? Aí voltou agora com Einstein, né? Na teoria da relatividade, viu? Então voltou com Einstein, Albert Einstein. E aquele mesmo homem que era um cientista, que era um matemático, que era um visionário, que era respeitado por toda a comunidade científica, aí ele abre a boca e diz: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Aleluia! Einstein procura para lá, procura para cá uma explicação para as suas ideias. Ele diz: sem Deus, aleluia. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. É por isso que eu convido sempre, né, os alunos pentecostais para participar desse curso. Porque aqui, meu filho, o fogo cai, é reteté da pesada mesmo, é Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Eu lembro do Wesley, né, John Wesley, ele dizia assim: ponha fogo no meu sermão ou põe o meu sermão no fogo. A oração de John Wesley é assim: ó, Senhor, ponha fogo no meu sermão ou põe o meu sermão no fogo. Então, muitos estranham, porque a aula do pastor Wilson é assim, é movimentada, é cheia de poder, é com línguas estranhas. Amém. Eu não vou mudar. Eu já estou com 62 anos. Eu não preciso mudar mais, não. Amém? Eu faço isso desde 82, então não preciso mudar muito. Então, veja bem. O Wesley dizia mesmo: Senhor, ponha fogo no meu sermão ou põe o meu sermão no fogo. Se não tiver poder, Senhor, se não tiver fogo, tu pode jogar tudo fora que eu não quero. Aleluias! E você também é assim, meu irmão. O dia que você não sente o poder de Deus, você vai buscar, vai clamar, vai chorar porque está faltando alguma coisa. Viu? E John Wesley também, aproveitando o gancho aí, o John Wesley falou umas frases bonitas. Ele dizia assim, ele falava umas frases bonitas, né? Bem aplicável, bem aplicadas. E ele dizia o seguinte, quando ele começou a pregar o Espírito Santo, como ele começou a ser afogueado pelo Espírito Santo, quando ele começou mesmo a disseminar a visão do Espírito Santo, né? Na prática, ele e o George Fox também fazia isso em 1644 e depois o John Wesley em 1743. Ele dizia assim, John Wesley falou assim: Senhor, como mesmo ele falou assim, John Wesley falou, o povo perguntou John Wesley: poxa, João, e aí, John, por que né? Por que todo mundo, os clérigos lá da igreja anglicana, perguntaram por que o pessoal vem tanto, o pessoal não gosta de ir na igreja, mas vem aqui te ver. Ele diz o seguinte, John Wesley disse para o povo, fala: olha, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que está acontecendo? Eu estou em chamas do Espírito Santo e o povo vem para me ver queimar. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, outra cientista, né? Frase de outra cientista, a primeira astrônoma, mulher, astrônoma norte-americana, né? Primeira astrônoma mulher do norte-americana e a primeira mulher a ser nomeada para a Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Olha só que cientista, né? Bacana. E ela disse o seguinte: as investigações científicas, né? Essa cientista chamava Maria Mitchell. Maria Mitchell, guarda bem isso, né? Lá em 1850, por aí, ela disse o seguinte: olha, as investigações científicas, entre aspas, as investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos traz
e nos trazem revelações mais profundas e totalmente desconhecidas. As investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha. Cada vez que o cientista descobre uma coisa, a gente descobre como Deus está trabalhando, né? Aleluias! O cientista descobre como Deus trabalhou para fazer aquilo, como Deus trabalhou para fazer aquilo outro. Então não tem dúvida nenhuma que a ciência, aleluia, ela contribui também para que o cristão tenha mais certeza que Deus é Deus, que Deus criou a terra, Deus criou o céu, Deus criou o mar, né? E ele tem o universo contido nas palmas das suas mãos. Aleluias! Glória seja dado o nome do Senhor. Então, nós temos aí várias outras coisas, né? Inclusive o Pasteur, que disse: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Pasteur, né? O Louis Pasteur, aquele que inventou lá a microbiologia, aquele que inventou a pasteurização do leite, certo? Então, eu fico por aqui, certo? Dizendo para você, aproveite tudo isso, porque isso é maravilhoso. Glória a Deus, aproveite tudo isso, porque isso é poderoso. Glória a Deus, aproveite tudo isso, que isto, aleluia, te fará cada vez mais sábio. Aleluias! Te fará cada vez mais sábio. E fica, meus irmãos, aí, né? Glória a Deus, com essa frase de Blaise Pascal, que diz: fogo de Deus, fogo de Abraão, fogo de Isaac e de Jacó, e não dos filósofos, dos sábios. Então, filosofia, sabedoria, amém, glória a Deus, mas antes de tudo isso tem que ter o fogo de Deus, né? Fogo de Abraão, fogo de Isaac, fogo de Jacó, e não dos filósofos e sábios. E ele arremata dizendo: Deus de Jesus Cristo, que eu nunca mais me separe de ti eternamente, porque Deus é eterno, Deus existe, é galardoador dos que o buscam, ele virá, aleluia, através de Jesus Cristo e nos levará para a glória. Ele fez, ele começou a obra e ele vai terminar essa obra no mundo, no universo, na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te dê a paz. Se você aguentou ouvir até aqui, né, mas antes me ouvir do que ser surdo, né? Então, se você me ouviu até aqui, é porque você está interessado, é porque você será um grande homem de Deus. Beijo.